Glória a Deus. Dando continuidade então, queridos, a escola de líderes, escola de vencedores, né? Domingo à tarde, 5h30, escola de líderes. E nas quartas-feiras, escola de vencedores. E nós estamos hoje na aula 3, e nós estávamos falando aqui a semana passada, em Provérbios capítulo 4, versículo 8 e 9. E deixa a tua Bíblia aberta, que depois eu vou ler alguns versículos desse texto também, tá bom? Provérbios 4, versículo 8 e 9 diz, aqui está falando da palavra de Deus, né? Estima e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça uma diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Sente por gentileza, amados. Foi pela palavra que Deus criou os céus e a terra, e é pela palavra, amados, que Deus está recriando todas as coisas. A Bíblia mesmo diz, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, e também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que somos de novo gerados pela palavra. E a palavra de Deus, Jesus Cristo, opera, o Espírito de Jesus Cristo opera através do estudo das Escrituras. Esse trabalhar de Deus vai gradativamente nos guiando às águas tranquilas. A palavra de Deus é um instrumento, o meio através do qual o Espírito trabalha no nosso coração, revelando características que foram perdidas na queda e devolvendo gratuitamente esse querer, esse gemido, para que nós venhamos a ganhar esse desempenho novamente. Aí a palavra de Deus vai renovando a nossa mente, mudando os nossos pensamentos, sentimentos e desejos, e devolvendo ao homem a condição de domínio que ele tinha originalmente quando Deus o criou. Deus o fez a sua imagem e semelhança e diz: dominai. Portanto, Deus fez o homem por cabeça e não por cauda, para dominar o mal e não ser dominado. Nós estivemos falando aqui semana passada que existem dois tipos de pessoas: os que vencem e os que são vencidos. Nessa batalha tem os vencedores e os derrotados, e nós precisamos compreender as características dos vencedores e como eles fizeram, de acordo com a palavra de Deus, para chegar lá. E o caráter fundamental o processo todo vem, amados, disso que nós estamos fazendo aqui, do trabalhar da graça através das Escrituras. Aqui mesmo em Provérbios 4, queridos, se você puder abrir, versículo 20 em diante, 4:20, Provérbios diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? São vida para quem os acha e saúde para o corpo. Aqui está dizendo que a palavra de Deus genuína, ela vai trazer um impacto na tua alma, no teu corpo, na tua saúde, nas tuas finanças, no teu relacionamento. A palavra de Deus, aonde ela vai passando, ela vai sarando. Lembra da torrente de águas purificadoras que fala lá em Ezequiel 47, que águas desciam do trono de Deus, e por onde quer que aquelas águas passassem, tudo sarará? É o propósito de Deus sarar a nossa fé, para depois operar e confirmar a nossa fé. Deus precisa sarar a nossa fé para depois operar através da nossa fé, para que nós venhamos fazer as mesmas obras e obras maiores. Então nós vemos que a palavra genuína, ela vai restaurar. Esse é o caráter da palavra genuína. A palavra genuína é como um alimento que vai devolvendo a lucidez e vai devolvendo o desempenho. Gratuitamente, novamente o homem vai ficando cada vez mais parecido com Deus, como filho de Deus. A Bíblia diz em João 8:32 e também 36: conhecereis a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o propósito da palavra é nos libertar da carnalidade, do mundanismo, da preguiça, porque lá na cruz Jesus não deu apenas o perdão para os pecados, Ele nos deu um espírito de poder para subjugarmos o pecado, para prevalecermos contra o pecado e para reinarmos sobre o pecado e os efeitos do pecado. Reinar sobre o pecado é ter a sua carne sujeita a você, porque resistir ao diabo nada mais é do que não dar lugar
ao diabo na sua carne. Agora, amados, se por um lado existe a operação de Deus através da graça, sempre que Deus quer operar, existe um contrafeito, existe uma operação paralela e parecida, mas é satânica, chamado a religião dos homens. Quando Moisés ele foi até Faraó, tudo que ele fazia até um certo ponto, a religião tentava fazer igual. E nós precisamos, nesses últimos tempos, mais do que nunca, o dom de discernimento dos Espíritos, para discernir entre o santo e o profano, porque a Bíblia diz, amados, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e de maneira alguma seguirão o estranho. E hoje somos um tempo de muitos falsos profetas, falsas profecias e falsas mensagens, e precisamos discernir, para que não venhamos a seguir homens, mas seguir o Espírito. Não importa quem diga, mas sim se o que ele diz está na palavra e se ele está falando aquilo no Espírito Santo, certo, queridos? É muito importante você não seguir homens, porque se o homem estiver errado, ele for um fanático, você cai junto com ele. E se você seguir homens só porque ele está falando e você não tiver uma vida pessoal com Deus, você vai cair na religião dos homens. Esse é o castigo. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12, diz que Deus castigaria a nação que não buscasse um relacionamento de santidade com Ele, castigaria dando a eles falsos profetas e permitiriam que eles fossem enganados pelos falsos profetas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12. Então, sendo que nós queremos ser vencedores, nós precisamos compreender do que nós estamos nos alimentando. Porque o soldado, amados, a primeira tática de guerra para vencer uma guerra, corta o suprimento de alimento do seu inimigo. Sabe como é? Se você está numa guerra e numa nação, você vai lá e corta o suprimento de água, aquela nação lá vai perder a guerra, porque nós somos o resultado que nós nos alimentamos. Uma pessoa, um soldado mal alimentado, ele vai ficar fraco. Agora, algo pior do que ser mal alimentado é se alimentar de comida venenosa. Porque se nós não nos alimentarmos, teremos fraqueza, mas se nós nos alimentarmos com comida estragada, nós poderemos morrer. Então, morte na panela é o que? É comer uma comida que parece que vai nos alimentar, mas está nos matando. É muito importante o dom do discernimento dos Espíritos, para que nós saibamos que a comida que está sendo servida é uma comida espiritual que vai produzir em nós vida, porque a comida religiosa produz em nós morte. Eu quero dizer que Jesus avisou isso aos religiosos da época. Lá em Mateus 23,15, Jesus disse: vocês, fariseus, pegam uma pessoa do mundo, Mateus 23,15, vocês pegam uma pessoa do mundo, lá um pagão, e enche a cabeça deles de religião, enche a cabeça deles de tradição dos homens, enche eles de ideias e doutrinas de homens. Sabe o que acontece, amados? Esse tipo de pessoa que faz um prosélito faz o seguinte: aqui os fariseus acabavam fechando a porta para vender a salvação. Sabe o que acontece quando eles pegavam um prosélito? Eles faziam a pessoa duplamente morta. A Bíblia diz: vocês, fariseus, geram pessoas duplamente mortas, porque vocês pegam elas do mundo, ensinam elas errado, e elas pensam que estão seguindo a Deus, elas estão seguindo uma religião, e estão caminhando para o inferno, e pensam que estão fazendo a vontade de Deus. A religião é o ópio do povo. Não há nada pior do que os demônios religiosos. De todos os demônios, os piores, quais foram os que lutaram com Jesus, os levaram para a cruz? Embora ele morreu pelos nossos pecados voluntariamente, ninguém o matou, ele se entregou. Mas quem é que deu mais trabalho para Jesus e mais perseguiu Jesus? Foram os prostitutos, os ladrões? Não, foram os líderes religiosos. Não há nada pior neste mundo do que a religião. Não há demônio pior do que a religião. Cego guiando cego. E Jesus disse: vocês fazem um prosélito e depois fazem deles duplamente mortos. O que significa isso, amados? Em 2 Reis capítulo 4, quando 2 Reis capítulo 4, versículo 40, quando Eliseu mandou os seus ajudadores buscar ali comida, algum incauto pegou com sentidas venenosas, mas ele não sabia que era venenosa,
pensou que era um tipo de couve, e fez uma comida lá, e quando o povo começou a comer, ele disse: profeta, tem morte na panela. E aí Eliseu jogou farinha e disse: agora não tem mais morte na panela. A farinha todos nós sabemos que é o trigo, que é o pão, que é a presença do Espírito, a graça que nos dá poder para vencer, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Quando diz que a letra mata, não é a Bíblia mata, meus irmãos. A letra mata é estudar a Bíblia errado, na carne, e ser ensinado errado, legalismo. A letra mata, quando eu não entendo o que a Bíblia está dizendo, eu posso parar no hospício. Se você chegar num hospício, você vai ver que 80% dos que estão lá passaram pela religião dos homens. E aquilo, a religião, ela tem o dom de levar as pessoas à depressão. A religião, ela leva as pessoas à depressão. Vai piorando a vida da pessoa. Por quê? Porque ela vai cobrando o comportamento e não diz como a pessoa tem que fazer. E aí a pessoa se sente pressionada e começa a comparar o seu desempenho com o que a Bíblia está sendo pregada, e ele não consegue, ele se esforça, e aí vai vindo uma culpa, e aí vai vindo um peso, e ele vai ficando em depressão e pode ir até o suicídio. Eu falo isso porque no início da minha conversão, quando eu fui para uma igreja, que não tem culpa a igreja nenhuma, tem muito de Deus lá, mas as pessoas que estavam pregando começaram a cobrar comportamento, e eu comecei a tomar tarja preta e entrei em depressão. Por quê? Porque eu queria levar Deus a sério, eles diziam o que eu tinha que fazer, mas eles não diziam como, e começaram a colocar jugo sobre mim, e passaram uma vida espiritual que eu não conseguia alcançar, e eu me senti tão inadequado, e eu me esforçava e eu não conseguia, e eu comecei a gemer nas madrugadas por 20 anos, amados, para conhecer a palavra da graça, porque eu sei o que é estar na mão de um lobo e cair em depressão ouvindo uma mensagem errada. Eu sei que é a coisa mais perigosa que tem, amados, mais perigoso que um bisturi. Você sabe que o bisturi na mão de um bêbado pode matar uma pessoa. Ele está com boa intenção, mas ele mata uma pessoa. A Bíblia diz em Tiago capítulo 3 versículo 1: muitos de vocês não sejam professores. Sabe por quê, amados? Porque lidar com alma é coisa séria. Se você for um cego, guiando cego, e ensinar errado, você pode levar a pessoa a depressão ou até mesmo ao suicídio. Porque se você ensinar errado, você vai piorar a situação daquela pessoa. Porque não se pode colocar vinhos novos em odres velhos. Se você tentar colocar vinhos novos em odres velhos, você estoura o odre. Ou seja, quando você tenta colocar o Novo Testamento sem ter a compreensão clara da graça, você arrebenta com as pessoas. Você coloca nas pessoas um peso que ninguém conseguiu cumprir, a não ser o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3,6 que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o legalismo é quando eu prego essa palavra errado, e tem muita gente, amados, bem intencionado, bêbados bem intencionados com bisturi. Não basta ser bem intencionado. Se ele está com bisturi e ele está bêbado, bem intencionado, ele vai matar. Então tem muita gente falando em nome do Senhor, como diz em Tito capítulo 1, versículo 10 e 11, homens que nós devíamos tapar a boca deles, porque eles estão falando coisas que não deviam estar falando. Tem gente que presta um grande serviço para o Evangelho, indo na mídia e falando o contrário daquilo que está na palavra de Deus, e enganando multidões, milhares. E a Bíblia diz que nos últimos dias, para fazer negócio e por interesses comerciais, os homens enganariam outros e pregariam outro Evangelho. Precisamos hoje, mais do que nunca, ouvir a palavra que Paulo, Pedro e João pregavam, porque ela está mais rara do que o ouro. O que nós ouvimos muitas vezes não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas sim a letra mata. Muitas pessoas, e eu disse aqui quarta-feira, disse na escola de líderes e falo novamente, a ênfase da mensagem é o espírito da mensagem. Não basta você pregar a mensagem correta. Tem que ser teologicamente correto, mas tem que ser no espírito correto também, amém, amados? Porque se você pregar a verdade na carne, você mata os seus ouvintes. Se você pregar a verdade na carne, você leva as pessoas para debaixo da lei. Porque a coisa mais maravilhosa, amados, é através do ensino você levar as pessoas para debaixo da graça. Mas muitas pessoas, sem perceber, inconscientemente, elas levam as pessoas para debaixo da lei. E uma das frases que eu mais detesto e abomino é quando
leva a impressão de que a igreja está em desvantagem. Nós não estamos em desvantagem, nós estamos reinando em vida, estamos assentados em Cristo Jesus. A Bíblia mostra que nenhum dom nos falta, lá em 1 Coríntios capítulo 1. Nenhum dom nos falta. O que significa? Que Cristo, quando morreu, Ele diz: tudo está pronto, e nos deu um Espírito, e tudo está pronto no Espírito. Agora precisamos renovar a nossa mente, mas não estamos em desvantagem. Então nós deveríamos pregar pela graça o Evangelho, dizendo: porque me foi concedido o poder, agora eu posso tudo naquele que me fortalece. Como o missionário Daniel falou, não é você tem que, mas você pode porque te foi concedido. E quando o púlpito começa a dizer assim: irmão, nós precisamos, irmãos, é necessário, irmão, você tem que, irmão, a gente necessita, dá a impressão de que estamos no vermelho, dá a impressão de que algo está faltando, dá a impressão de que Deus está irado, dá a impressão de que estamos falhando em tudo. Entende? Não diga nós precisamos, mas diga: irmãos, porque a graça está em nós, nos foi concedido e agora nós podemos. Parece um mero detalhe, mas isso cria uma atmosfera. Você sabia que a graça libera uma atmosfera de virtude sobre as pessoas? Lembra-se que eles diziam: Jesus é diferente porque ele prega com virtude. Ele não é como os fariseus. Quando você coloca as pessoas debaixo da lei, cria-se um peso no ambiente. Você começa a falar, as pessoas elas ficam com um semblante carrancudo, cabisbaixo, porque elas se sentem cobradas naquilo que elas não conseguem. Mas quando você coloca as pessoas debaixo da graça, há uma atmosfera de virtude, e Deus vai começando a gerar o querer e efetuar. Você vai gerando pessoas fortes, porque você está liberando o Espírito do Novo Testamento. É importante pregar o Novo Testamento com o Espírito do Novo Testamento, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 13, que a lei e os profetas duraram até João. Mateus 11, 13. E Lucas 16, 16 diz assim: que a lei e os profetas duraram até João Batista. Lucas 16, 16. Mas que agora é pregado o reino dos céus. Nós estamos no reino dos céus pela graça. Então o que diz em cima da placa da igreja, aqui da nossa igreja, está escrito lá na placa lá: recebendo graça para ser fiel. Todo pastor que se preza, ele quer gerar um povo fiel. Todo pastor quer gerar um povo fiel, mas se ele não souber como, ele vai gerar infiéis. Ele quer gerar fiéis, mas se o método estiver errado, se o espírito estiver errado, ele quer gerar fiéis, mas por força e por violência, ele vai matando, cobrando comportamento, colocando jugo e desanimando as pessoas, porque ele não sabe pregar, porque ele está com o espírito errado. Não é só a teologia que tem que estar correta, é o espírito do pregador que tem que estar correto. E demora mais tempo para ter o espírito correto do pregador do que ter uma teologia correta. Você sabe que hoje está faltando teologia correta, mas está faltando mais ainda é pregadores com o espírito correto. Porque as pessoas pregam a mais, cobrando comportamento, e isso é um desserviço para o Evangelho. Quando nós vemos pessoas dizendo: irmão, você precisa, irmão, a gente tem que, irmão, veja bem, nós necessitamos, que precisamos? Não precisamos de nada, nós temos tudo que diz a Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, que nós temos tudo para a vida e piedade. Então você não tem que, você não precisa, amados, dentro de você está um Espírito que te ajuda nas suas fraquezas. Você não precisa, você pode, se você quiser. Você pode, te foi concedido o poder. Em Atos 1,8 diz: e descerá sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder. O que você tem que dizer? Eu recebi poder. O Novo Testamento não é algo que você tem que fazer para merecer. O Novo Testamento é um presente. O que é o testamento? Alguém morre e deixa de graça uma nova vida, novos privilégios. Você entende? O Novo Testamento não é uma cobrança de comportamento. O Novo Testamento é uma vida nova que nós ganhamos de graça gradativamente. Um sangue que nos perdoa 70 vezes 7 e o Espírito que nos aperfeiçoa e nos faz semelhantes ao Senhor. E em todo o processo não recebemos o que nós merecemos, mas recebemos o que Jesus merece. Em Filipenses 3,9 Paulo diz assim: eu já desisti de tentar ser aceito por Deus por obras, e agora eu me apresento diante de Deus e sou aceito pelo sangue de Jesus. Jesus é minha justiça. Isso também está em Filipenses 3,9, e isso também está em Hebreus 10,19, tendo ousadia de entrar no Santíssimo pelo sangue. A Bíblia diz em Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus.
A Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo de desobediência. Para quê? Sabe o que os legalistas dizem? Deus encerrou todos debaixo de desobediência. Para quê? Para cobrar comportamento. Deus encerrou todos debaixo de desobediência. O máximo que o ser humano pode produzir no seu esforço, sabe o que é? Desobediência. Sabe qual é o máximo? O que a Bíblia diz em Romanos 8,7? Que mesmo que eu queira, eu não consigo obedecer a palavra nas minhas forças humanas. Se eu tentar e me esforçar, eu não conseguirei. Nem que eu queira. Romanos 8,7. Sabe o que significa? A Bíblia diz: Deus encerrou todos debaixo de obediência. Para quê, amados? Para usar de misericórdia, para conceder graça. Mas sabe o que os legalistas dizem? Você está em desobediência, em fraqueza, em fracasso? Você tem que parar com isso, senão Deus vai te jogar para o inferno. Você tem que, você precisa, e cada vez que você diz assim, você precisa, o ambiente vai ficando pesado. Você precisa, irmão, nós precisamos, o ambiente vai ficando pesado. Nós precisamos, pesou mais ainda. Irmão, a gente necessita, o ambiente, que necessita? Do que nós necessitamos? Nós não necessitamos. Nós temos um Espírito em nós. Você e eu não necessitamos. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Quem necessita é quem não recebeu esse Espírito. Mas nós não necessitamos. Nós não estamos em desvantagem. Nós estamos acima de principados e potestades. É preciso compreender a natureza que recebemos, a posição que recebemos, o status que recebemos, o poder que recebemos, o Espírito que recebemos e as promessas que recebemos. Porque se eu souber quem Cristo é em mim e quem eu sou em Cristo, quem Cristo é em mim e quem eu sou em Cristo, eu andarei sobre as águas e terei domínio sobre todas as circunstâncias e problemas. Eu falarei e Deus confirmará minha fé. Mas se eu não sei quem sou e começo a ouvir os falsos profetas, eu entrarei em depressão. Nós nos alimentamos fisicamente pelo que entra pela boca ou pela veia. Tem alimentação pela boca e pela veia, isso é o alimento físico. Mas o alimento espiritual é os olhos e os ouvidos. O teu alimento espiritual é o que você ouve e o que você vê. A Bíblia diz em Atos 4:20: pois nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O teu alimento espiritual é o que você vê e o que você ouve. O homem é o resultado das suas meditações. Se ele vê o tempo todo o mundanismo, o pecado, defeito de todo mundo, ele não vai ter fé. Porque a fé vem de ouvir a palavra e meditar na palavra. Ouvir a palavra e meditar na palavra. O alimento espiritual vem do que você vê e ouve. O Salmo 1 diz: aquele que meditar com prazer, com alegria na palavra do Senhor, de dia e de noite, tudo o que ele fizer, ele será bem sucedido. Ele pode estar numa pindaíba, mas se ele perseverar nesse caminho, ele vai prosperar. Ele pode estar em depressão, mas ele vai sarar. Ele pode estar endividado, mas ele vai prosperar. Ele pode estar doente, mas ele vai sarar. Porque como eu li aqui em Provérbios 4, versículo 20 ao 22, que essa palavra é remédio até para o nosso corpo físico. Amados, Gálatas 3:10 diz que todos que estão debaixo da lei estão em maldição. Tem gente que tem um dom maravilhoso de colocar os outros debaixo da lei. Você tem que... Aí a pessoa olha para o desempenho dela e fala: vou melhorar, eu prometo. Aí ela compara as escrituras com o seu desempenho e diz: eu prometo, Deus, que vou mudar. Você acabou de colocar a pessoa debaixo da lei. Sabe colocar debaixo da lei? É quando você prega a palavra e dá a impressão de que ela tem que se esforçar para mudar. Não é isso que é o Novo Testamento. O Novo Testamento não te leva à ação e à obediência. O Novo Testamento não te leva ao melhor desempenho. Não, o Novo Testamento te leva ao arrependimento. Ou seja, sabe qual é o contrário de desobediência, Daniel? O contrário de desobediência para um fariseu, para um legalista, o contrário de desobediência para um legalista, para um fariseu, o contrário de desobediência é obediência. Para um fariseu. Mas para o Novo Testamento, o contrário de desobediência é arrependimento. Ou seja, se eu estou fazendo tudo errado, o certo não é fazer tudo certo. Se estou fazendo tudo errado, é eu me voltar para Deus e dizer: Deus, me perdoa, estou fazendo tudo errado, muda a minha vida. Porque João 3,27 diz que o homem não tem nada a não ser aquilo que ele receber do céu. Portanto, se eu estou fazendo tudo errado e começar a fazer tudo certo, eu não estou debaixo da graça, eu estou debaixo da lei. Quando eu me esforço, eu ouço a mensagem sobre amor.
eu saio, pode deixar, Deus, a partir de hoje eu comparar com a escritura aqui, meu desempenho aqui, eu prometo para o Senhor, eu nunca mais vou brigar, eu vou caprichar, eu vou me segurar, pode até me bater, eu vou me esforçar. Essa pessoa está debaixo de maldição, está debaixo da lei, porque sem mim, diz o Senhor Jesus, nada podeis fazer jamais. E o fariseu dá a impressão, Rodrigo, que se você se esforçar um pouquinho mais, você consegue. Então Jesus não precisava morrer na cruz. Se você se esforçar um pouquinho mais, você consegue. Então é manufaturado. Isso é religião dos homens. Isso é doutrina de homens. Porque aquilo que o homem pode realizar, isso não é o Novo Testamento. O Novo Testamento é um milagre daquilo que o Senhor produz em nós e através de nós. O que nos salva é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e o que o Espírito Santo faz, nos ajudando em nossas fraquezas, operando em nós e através de nós. É a operação do Espírito, não a velhice da letra. Agora, quando eu começo a dizer, para com isso, Deus está irado, para de fazer assim, faça assim, eu estou fazendo como Pedro. Pedro viu Elias, Jesus e Moisés no monte, e Pedro disse, façamos 3 cabanas, uma para Elias, uma para Moisés e uma para Jesus. Colocou tudo no mesmo padrão, como se Jesus, a lei e os profetas fossem tudo a mesma coisa. Tem gente que para ele, irmão, o sábado e Jesus é a mesma coisa, está no mesmo padrão. O véu de Corintos e Jesus é a mesma coisa. A escritura aqui, tudo que diz aqui, Jesus é a mesma coisa. Não, Jesus está muito acima de tudo isso. Entende? As escrituras não conseguem, elas são santas, mas elas não conseguem revelar as indizíveis promessas e beleza de Jesus. Não consegue. A escritura vai ter um ponto, a letra vai ter um ponto, você não consegue, amados. Sem compreender que tudo é secundário. A palavra de Deus é Jesus Cristo, Ele é a palavra de Deus. Aqui fala, certo, amados? Mas a palavra de Deus é Jesus Cristo, e a palavra de Deus que é Jesus Cristo te faz interpretar as escrituras. E tem gente que para ele o valor do sábado fica mais importante que Jesus. O que ele está valorizando? Mais as escrituras do que Jesus. Você não pode valorizar mais a escritura de Jesus, porque as escrituras devem te levar a Jesus. João 5, 39 e 40. O que significa, amados? Pedro diz, façamos 3 cabanas aqui, dizendo, a lei e os profetas, o Antigo Testamento, é a mesma coisa que Jesus. Não, meus irmãos, Jesus é muito superior a isso tudo. Aí quando eles abriram os olhos, só estava Jesus. Mas sabe o que eles fazem? Eles criam cabanas. Eles vão lá e colocam um tempo dizendo que se você não guardar o sábado, se você comer carne de porco, você perde a salvação. E se você vestir calça comprida, você perde a salvação. E se for brinco, você perde a salvação. E se você batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é salvo não, tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você não colocar um véu, você perde a salvação. E se você aí começa a colocar aquilo que é secundário do mesmo tamanho que Jesus Cristo. Porque o verdadeiro sábado está lá em Hebreus 4. Agora todos os dias são um sábado para a nossa carne e domingo da ressurreição para o nosso espírito. Entrar no descanso significa que eu não conto mais com as minhas obras para ser salvo e ser aceito. Em Hebreus 4 fala que aqueles que já morreram descansaram das suas obras e entraram no descanso sabático, e que agora eles vivem para Deus no espírito. Está lá, como a explicação de sábado está em Hebreus 4, mas eles não têm o espírito, eles não interpretam o espírito, eles estão na carne, são carnais, interpretam na carne, criam doutrinas de homens, e a pessoa encalma, pastor, porque não tem vida com Deus, não tem o Espírito, facilmente são enredados. Mas você não é enganado pelos falsos profetas, porque você conhece a palavra do Espírito. Não basta conhecer as Escrituras, tem que conhecer o autor das Escrituras, tem que ter intimidade com a Bíblia e com quem escreveu a Bíblia, que é Jesus Cristo. Amém, amados? Se você conhecer sua letra, o outro torce a letra lá e te engana. Mas se você tem o Espírito, você interpreta e sabe que Jesus é a palavra de Deus. Jesus disse que o verbo se fez carne. Diz a Bíblia lá em Hebreus 1 que Deus nos falou de muitas maneiras pelos profetas, mas agora por último nos falou através do seu Filho. Entende como é, meus amados? Então o que nós precisamos é não colocar ninguém debaixo da lei. O que é colocar debaixo da lei? É eu passar para as pessoas que elas têm que se esforçar para merecer e que elas têm que melhorar para ser aceitas. Não. Você não tem que melhorar para ser aceito e nem se esforçar para melhorar. Porque do início você confiou em Cristo. Diz lá em Gálatas 3, você começou confiando em Cristo e agora tentando santificar pelo esforço na carne. Gálatas 3, 1 ou 3. Você foi salvo de graça. Agora você que não se dedique não, para você ver se você não perde a salvação.
Agora, não se esgana não obedece tudo aí para você ver se você não vai para o inferno. Aí a pessoa, e agora? Se vira, bem feito que mandou virar crente. Aí você fala, por que eu vim para essa igreja? Por quê? Porque colocou a pessoa debaixo de maldição. Mas pôr a pessoa debaixo da lei e explicar, irmãos, todos os recursos que essa palavra pede, o Espírito concede. Tudo que diz aqui, o Senhor nos ajuda a cumprir e nós cumprimos. Porque Jesus veio para cumprir a lei, Ele cumpriu. E agora Ele nos deu o espírito de obediência, amém, amados? E nós amamos essa palavra e queremos fazer tudo que está aqui. Mas o que ficou para nós, porque aqui não ficou para nós apedrejar o filho que for rebelde. Essa parte já foi, tá certo, meus irmãos? Agora não tem que apedrejar ele, tem que orar e jejuar para ele se converter. Mas tem gente que coloca a lei no mesmo padrão. Amados, Jesus Cristo nos libertou da lei, para nós não vivemos para a lei, mas vivemos para Ele, e aí nós cumprimos a lei no Espírito, por amor. Você agora pode, é uma nova aliança, te foi concedido o poder para prevalecer. Então o que você precisa, e eu preciso receber. Receber essa nova vida, ganhar, pedir e receber. Você ouve uma palavra desta, não vai dizendo aqui, tá bom, eu vou tentar. Não faça isso. Vá para o seu quarto, porque 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela oração e pela palavra. 1 Timóteo 4,5. Sabe o que essa palavra deve nos levar? Sabe qual é a resposta mais sábia diante dessa palavra? O arrependimento. Sabe o que é o arrependimento? O arrependimento não é uma sensação no sentimento. A palavra arrependimento no original grego, metanoia, quer dizer mudar de opinião a respeito daquilo. O que é arrependimento? Você ouve a palavra dessa e diz assim, essa vida é melhor do que eu estou vivendo. Eu vou orar, vou jejuar e Deus vai mudar o meu coração. Isso é arrependimento. Arrependimento é estar convencido pelo Espírito de que aquilo que nós ouvimos é um presente que nós queremos receber. Veja. O que é um testamento? É algo que te foi concedido que tem vontade de receber, não é assim? A velhota morreu lá e deixou uma BMW e falou assim, a BMW está lá na cara. Ai, que vontade de pegar essa BMW. Não é assim que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é uma oferta gratuita que nós recebemos pela obediência de Cristo, pela morte de Cristo, uma nova vida que nós ganhamos de graça, que nós não produzimos. Abraão não foi pai da fé porque fez um filho para Deus, muito pelo contrário. Abraão não podia fazer um filho para Deus na sua esposa, porque ela era estéril. Deus não exigia de Abraão desempenho. Deus queria que Abraão confiasse que ele, Deus, iria fazer isso para Abraão. A fé não é o que eu faço para Deus. A fé é aquilo que eu creio que Deus pode fazer em mim e através de mim. A fé não é fazer, a fé é perceber, receber e liberar. Portanto, a fé não é eu em ação, mas o Espírito sendo liberado. E muitas pessoas pensam que Abraão foi pai na fé porque fez Isaac para Deus. Não, Isaac foi um presente de Deus para Abraão. Amém, amados? E o Novo Testamento não é o que eu faço para ser salvo. A salvação não é uma recompensa por boas obras. A salvação é um presente. Quando eu confio na obediência de Cristo na cruz do Calvário, eu recebo o dom da salvação. E ser declarado justo por Deus não tem a ver com desempenho. Romanos 5,17 da sua Bíblia diz que ser declarado justo por Deus é um presente. Deus me declara perdoado, salvo, justo, digno do céu, se eu confiar no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E quando eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, o Espírito de obediência entra em mim e começa a me santificar em cima dessa fé, porque o Espírito só começa a agir quando eu confio em Jesus. Eu libero o meu coração para o Espírito de obediência. Então, quando eu creio que Jesus me salvou, quando isso começa, entende? Eu creio que Jesus me salvou, e eu creio que Jesus já me salvou, e então enquanto eu creio que Jesus me salvou, o Espírito tem liberdade para me santificar, e me santificar, e me santificar, entende? O Espírito só pode santificar quem coloca a sua fé em Jesus, mas a religião presta de serviço, ela tira os olhos de Jesus e diz assim, você tem, e lá eu me volto no meu desempenho, eu me sinto indigno, eu me sinto culpado, eu me sinto fraco, eu me sinto burro, e quando eu estou olhando para mim, eu estou debaixo da lei. E eu afundo que nem o Pedrão. E eu me jogo no prédio. E eu entro em depressão. E eu fico triste. É isso que a religião produz. Morte na panela. Amados, uma coisa pior que o próprio Satanás é a religião. Porque ela vem transfigurada. Se Satanás aparecer com o chifre, se eu sou Satanás, sai no nome de Jesus. É fácil detectá-lo com o chifre e o tridente. Agora, quando ele vem com uma roupagem gospel, transfigurado diante de luz, é difícil. Nunca ele tem tanto lucro como quando ele vem com a auréola
e transfigurado de espírito religioso. Assim, meus irmãos, você tem que. Se não fizer, Deus vai te jogar um raio na cabeça. Porque eu vejo uma sepultura aberta e Deus já está tão irado com vocês. Só cambada de teimoso, de carnal, de mundano. Vocês têm que mudar. Porque eu já estou começando a ficar nervoso também aqui. Estou começando a espumar de raiva. Que espírito é esse, amados? É o espírito do diabo. Porque o Senhor Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Jesus nunca forçou ninguém a nada. Porque o Novo Testamento não é, você tem que. Se você quiser, há um céu. Se você não quiser, há um inferno. Escolhe você. Eu te proponho a vida e a morte. E torno bem claro para você. Mas quem vai escolher é você. Porque não é por força nem por violência. Eu não vou dizer, não é assim. Deixe as pessoas livres. Porque as pessoas têm o direito de continuar no pecado se elas quiserem. Você deve orientar a elas as consequências. Mas você não se meta em pecado alheio. Porque se o irmão quer pecar, o problema é dele, você não tem nada a ver, ele é servo do Senhor, não é teu? Servo alheio. Quem sou eu para? Eu posso te orientar com amor, mas eu não posso tacar o dedo na cara, para com isso. Você e eu não temos o direito de dizer isso, sabe por quê? Porque as ovelhas são do Senhor, não são nossas. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho e as pessoas para escolher o que elas quiserem, amém, amados? Então, para finalizar, eu quero dizer é isso, que é gerados pela graça, tem essa proposta. Dar tempo para o carnal virar espiritual, gerando ele pela graça, pela palavra, pelo Espírito, e ensinando a eles as consequências do reino e as consequências da desobediência, que é o inferno. Mas nunca forçando e nunca dando a impressão de que as pessoas estão debaixo de culpa. Porque quem crê em Cristo não está debaixo de maldição. Quem crê em Cristo está debaixo da bênção e da promessa do Senhor. Vamos se colocar em pé? Então, nesses 4 vencedores dessa semana nós falamos. Você guarda aí.